Poppers, aqui é o Popito e tá no ar mais um episódio do Pop ao Cubo, seu canal favorito de cultura pop no Distrito Federal. No Pop ao Cubo de hoje, o destaque vai pra quem faz a gente sentir o cinema além da imagem. A sound design e mixadora de som Olivia Hernández, talento cubano que vem assinando trabalhos de peso no DF e além, em filmes como Ash Outra Vez, Pacto da Viola e Riscados pela Memória. O sound design é responsável por criar universos sonoros, dar vida a atmosferas e conduzir emoções através de cada detalhe acústico. Já a mixagem de som organiza todas essas camadas, equilibrando vozes, ruídos e trilhas para que a narrativa seja clara e envolvente. Olivia domina essa arte, transformando histórias em experiências sensoriais completas. Hoje, vamos mergulhar no poder do som no cinema e entender como ela constrói mundos que a gente não só vê, mas também como sente. Dando início à nossa entrevista, a convidada de hoje atua como designer de som e técnica de som direto em diversas produções audiovisuais, incluindo longas-metragens de ficção e documentários. Seja bem-vinda, Olivia Hernández. Obrigada. E Olivia, e o que te levou a escolher a área do som no audiovisual? É uma coisa que está enraizado desde pequeno, que você se descobriu já cursando comunicação? Como que isso se deu? Ele veio pela música, começou por aí. Eu estudei em conservatório de música por muitos anos, estudei violoncelo e a minha família também tem um vínculo com a música bem forte. Quase todo mundo estudou ou virou depois musicista e eu estudei por um período significativo em conservatório e aí tem um momento em que eu gostava muito da música, mas eu não queria ser musicista. E eu acho que esse período do estudo musical, ele te traz uma sensibilidade para você prestar atenção para a escuta. Porque quando você tem que estar escutando música ou você está praticando um instrumento, você tem que prestar muita atenção na afinação, na qualidade do som que você está gerando e tudo, né? E eu acho que você vai tendo uma certa sensibilidade para isso, que normalmente as pessoas não escutam muito. E aí eu acho que isso trouxe uma coisa para mim de prestar mais atenção. Aí quando eu tava chegando nesse período do vestibular, que eu não sabia exatamente o que eu queria, mas eu sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa que tivesse a ver com... Inicialmente era com música. Minha mãe descobriu que tinha uma faculdade de música em Cuba que tinha especialização que era para ser engenheiro de áudio, engenheiro de som, que é a galera que fica gravando álbum, que fica fazendo som ao vivo, enfim. E eu falei, eu acho que é isso que eu quero, porque eu já queria fazer alguma coisa com som, né? Aí eu comecei a fazer uns estágios, enfim, em estúdios de gravação musical em Havana, porque eu sou cubana. E aí eu achei legal, mas ao mesmo tempo depois entendi que eu não estava gostando muito do ambiente. Eu achei um ambiente muito difícil, assim, bastante hostil, achei um ambiente bastante machista e era um ambiente que eu não estava curtindo muito. Paralelamente com isso, descobri que tinha uma faculdade de comunicação na mesma universidade que tinha essa de música, que tinha uma especialização de som para audiovisual. Aí foi que eu descobri que realmente tinha som para audiovisual, porque até esse momento a minha referência de som era para música, né? E aí eu dei uma pesquisada sobre e eu já gostava muito de teatro, eu gostava muito de cinema, no geral consumia muitas diferentes manifestações artísticas e acho que aí foi onde eu encontrei realmente o lugar, porque acho que o audiovisual, o som de audiovisual, ele aglutina um pouco de todas essas manifestações artísticas, incluindo a música, porque hoje em dia eu não trabalho diretamente com música, mas parte do design de um filme passa também pela trilha sonora original que é composta para o filme, né? E que tem um trilheiro que vai fazer, mas a gente meio que organiza uma linha estética de qual seria a trilha do filme, enfim, e a palavra final para definir se essa trilha vai entrar ou não, se ela vai estar mais baixa, mais alta, como que ela vai ficar no filme é do som design, então termina que estou trabalhando com música de alguma maneira. Como você descreveria seu papel como profissional, né, de som num set de filmagem? Qual é a diferença do trabalho do desenho sonoro e na técnica de som direto? Bom, o trabalho são duas etapas totalmente diferentes do som, né? O som é dos departamentos dentro do audiovisual, em que eles se dividem em várias etapas e que elas são bem diferentes uma do outro, mas ao mesmo tempo dependem uma da outra, né? O trabalho no set de filmagem é mais um trabalho de captação de som, não? A gente está trabalhando um trabalho um pouco mais técnico, tem uma parte criativa, mas ele tem uma força técnica muito maior e a gente é responsável de fazer a captação
função de as vozes, outros ruídos, outras sonoridades que estão acontecendo no set, né? Ambientes, coberturas sonoras, enfim, vários elementos que a gente vai levar depois para pós-produção. E o trabalho do designer de som, ele é um trabalho que poderia estar desde o início, desde as primeiras leituras de roteiro e tudo, mas que ele tem uma maior força no trabalho da finalização, da pós-produção do audiovisual, né? E é um trabalho bastante diferente porque ele pega essa matéria-prima que foi entregue pelo técnico de som direto ou a técnica, o que foi captado, esse material que a gente é nossa matéria-prima para fazer. E aí vem um trabalho também que é um trabalho que tem muitas questões técnicas, mas tem uma parte de muita criação, de a gente criar atmosferas, de criar intenções, refinar, né? Refinar, fazer polimentos de alguma maneira, escolher a linha, a estética sonora do filme, de alguma maneira falando, né? São dois momentos muito diferentes, mas ao mesmo tempo eles têm muito a ver, porque um depende do outro, né? A qualidade com que foi captado o som é fundamental para a gente conseguir ter uma pós-produção sonora com qualidade também. E agora falando sobre as suas referências, existem outros sound designers ou diretores, né, de som que influenciaram o seu trabalho? Tem o Walter Mosch. A galera fala que é o pai do sound designer, né? Porque ele foi o montador do Apocalipse Now e o montador de som. E foi nesse filme que apareceu pela primeira vez o crédito de sound designer. Foi ele a primeira pessoa que instaurou isso. E realmente ele fez todos os filmes que ele tem feito, e especificamente Apocalipse Now, tem um pensamento exatamente do som, além de ser um elemento que acompanha a imagem, não? Que é importante para a narrativa. Exatamente, ele transforma a narrativa, igual os planos fazem. Claro que acho que outras pessoas já tinham feito um pouco isso, mas ele foi a figura que mais marcou, assim. Tem um sound designer que também é técnico de som argentino, que eu gosto muito do trabalho dele, que é ele que faz os filmes da Lucrecia Martel, que é o Guido, eu sou o nome dele, é muito difícil, é Guido Berimbau. Ele tem feito os filmes da Lucrecia Martel e outros filmes, né? E eu acho que o trabalho dele realmente é muito legal. É um trabalho que, como ele faz som direto e finalização de som, parecido com o trabalho que eu faço, para mim foi uma inspiração, porque ele consegue juntar dois momentos, às vezes você se envolve muito mais com o projeto e consegue chegar a camadas muito mais profundas, né? Quando você está no processo todo, né? É uma pessoa que eu realmente gosto muito do trabalho dele. Tem a Miriam Biderman, que é uma grande referência, porque eu acho que é uma das pessoas que estudou fora e depois veio há mais de 30 anos para o Brasil, voltou para o Brasil e de alguma maneira ela deu uma organizada no processo de como você estava trabalhando com som. A partir do momento que começou a era digital, mudou muito o jeito de você trabalhar com som. Então ela vinha com isso, um pouco com esse pensamento e ajudou a estruturar um pouco como você estava trabalhando com som, né? Então acho que ela é uma pessoa muito importante, uma grande referência também. O Guilherme Martin, que é professor do FG, acho, em Goiás Velho, e também que é um excelente sound designer, que já tem feito várias coisas com a Aderley, enfim, que também é uma pessoa bem inspiradora. E resgatando um ponto que você comentou ainda agora, que é justamente a questão de no começo, né, da sua carreira, se descobrindo, você já se viu às vezes em um ambiente hostil. Eu queria te perguntar sobre os desafios. Que desafios, assim, você já experienciou sendo uma pessoa, assim, profissional, justamente na questão da área do som, no audiovisual? Se você tem algum exemplo de superação vivido em alguma produção que você possa compartilhar? Eu já tenho uns 15 anos, mais ou menos, trabalhando com som de maneira profissional. E eu acho que nesses 15 anos aconteceram muitas coisas, sobretudo no processo inicial, que, enfim, você é mais jovem e você é mais inseguro, as pessoas percebem isso também. Uns 4 anos atrás, e as mulheres, no meu caso, de você, para estar dentro, conseguir entrar nessa área, você meio que vai ser masculinizada. O jeito de se vestir e tudo. Né? Entendi. Que é um processo que eu não tinha consciência. Eu tive consciência nos últimos 4 anos que eu vi uma foto minha de 8 anos atrás, mais ou menos, e aí caiu uma ficha, assim, de um processo que você meio que fazia sem perceber. Você vai tirando um pouco da sua parte mais feminina para poder estar nessa área, que é uma área que é muito masculina. E algumas vezes você fala, eu não posso mostrar debilidade, coisas assim, porque essa coisa é supostamente associada às mulheres, e então, não que você não queira, mas assim, você quer entrar nessa área e você quer ser visto como um similar. Isso é uma bobagem, não? Mas assim, nada como tempo e experiência para você entender que algumas coisas que você ficava muito preocupado, deixa pra lá, né? E também não te faz menos mulher, né? Totalmente, assim, não faz nenhum sentido, assim. Mas, por exemplo,
eu acho que uma coisa que aconteceu comigo quando ainda eu era estudante e que um professor me falou... Desculpa, deixa eu te falar uma coisa, mas você tem cara de que nunca vai trabalhar com som? E eu fiquei assim porque a gente tava falando de uma outra coisa nada a ver, assim. E a pessoa te falar isso, do nada, era um cara relativamente jovem, assim. E eu fiquei meio chocada, assim, eu tava estudando e eu realmente, quando eu fui estudar isso, eu queria sim trabalhar com isso. Não que, não sei se eu vou querer, não. Eu já sabia que eu queria isso. Eu queria ganhar dinheiro, assim, não ficar rica, mas tipo, eu quero pagar minhas contas fazendo som. E ele falou isso, assim, falou, não, mas é porque você é muito arrumada, tá com a unha feita. Eu lembro que eu tava com a unha vermelha esses dias, assim, e eu nunca esqueci isso. Eu lembrei disso quando eu fui fazer a minha primeira mixagem em um estúdio em São Paulo, na JLS, que é um estúdio maravilhoso, um dos melhores estúdios de mixagem que tem na América Latina. E eu tava indo lá como supervisora de som. Eu lembrei do cara, dessa fala dele, que foi talvez em 2003, uma coisa assim. E eu lembro que eu fui pro estúdio para começar essa primeira fase de mixagem, eu fui com a unha vermelha. Eu fiz questão de fazer minha unha. Eu nunca, tipo, muitas vezes eu tô sem fazer a unha, assim, mas pra lá eu falei, eu não vou fazer minha unha, eu vou fazer de vermelho, porque o cara lá me falou 15 anos atrás que eu não ia trabalhar com som. E eu tô trabalhando com som não só, tipo, fora do meu país de origem, que também é outro processo. Outro processo. Eu fiz de sair do meu país, onde eu já estava trabalhando, e entrar em outro país, aprender outra língua e conseguir trabalhar. E agora a gente tá se encaminhando pro final da nossa conversa e eu vou fazer contigo um ping-pong, que é um bate-bola, jogo rápido. Um filme favorito? A Vida Invisível. Um filme favorito em termos de som, que te impactou em termos de som? O Som do Silêncio. Melhor locação para gravar? Uma casa, tem que ser, posso citar? Qualquer lugar. Casa no Lago Norte. E a obra mais marcante que você já participou? O Oeste Outra Vez, que agora ganhou o Festival de Gramado. Uma trilha sonora? Apocalipse Now. E algo ou alguém que te inspira, mas que ninguém imagina, pra gente terminar? Uma coisa que me inspira para trabalho é a escuta do cotidiano. Já me perguntaram qual é o meu processo de criação, assim, é bem variado, mas o escutar o cotidiano, o som do dia a dia, ele me inspira muito, me dá muitas ideias. Eu raramente uso fone de ouvido, só quando estou trabalhando. O resto do tempo eu nunca uso fone de ouvido, exatamente por isso, para escutar as coisas. Olivia, muito obrigada pela presença. Muito importante trazer um insight diferente de uma coisa que é muito importante para a narrativa cinematográfica. Obrigada pelo convite. A nossa entrevista chegou ao fim. O Pop é o Cubo, projeto que explora e divulga a cultura pop do Distrito Federal, fica por aqui. Tchauzinho! Tchau!